Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual Deus escolheu para a sua herança. Salmo 32, 12. O Egito rejeitou Deus como o Senhor. Há muitos séculos atrás, o Egito era berço das artes e da cultura. Tinha os seus carros de ferros, suas cidades com centenas de portões, levantou as suas pirâmides, que têm permanecido durante séculos, e monumentos do seu poder e tirania. Edificou suas fortalezas e prisões e fabricou instrumentos de tortura para o corpo humano. Trazia para si grande número de presos, e apenas o pronunciar do nome do Egito causava temor aos inimigos, mas nada podia fazer para elevar a sua vida moral e salvar o povo da decadência. Os seus milhões, ainda que vitoriosos em guerras, foram derrotados por um poder ainda mais forte. Tinham menosprezado o Deus das nações, tinham esquecido os seus princípios, e o castigo lhes era fatal. A Grécia rejeitou Deus como Senhor. Veio em seguida a Grécia como a cultura que os tornava dignos dos deuses que o adoravam. Os lares do seu povo, os seus escultores e filósofos eram homens de mérito. Se a cultura e a delicadeza conseguissem perpetuar uma nação e guardá-la da decadência, então a Grécia não haveria jamais de cair. Mas mesmo naqueles dias em que os seus oradores e filósofos se coroavam de honras imortais, o povo já se havia degradado na prática sensual e aviltante do pecado, a ponto de contaminar os lábios dos que ousavam falar. Apesar de existirem templos suntuosos que hoje são ruínas, não tinham um Deus verdadeiro, senão os falsos deuses, que não tinha o poder de ajudá-los. A coroa está caída da nossa cabeça. Ai de nós que temos pecado. Roma rejeitou Deus como Senhor. Veio então Roma com o pé de ferro, esmagando as nações. Os seus soldados, atravessando os Alpes e os Pirineus, mudaram o destino da Europa. Chegaram a penetrar a África com a espada, sendo impelidos somente pelas areias do deserto do Saara. Depois de trazerem desolação ao povo do leste, erigem afinal o seu estandarte na Inglaterra, aclamando para si um império universal. Roma fez muito pelo bem do mundo, civilizou os países que esmagou, construiu estradas
sobre os seus trilhos tingidos de sangue, atravessou rios e sobre estes construiu pontes, estabeleceu leis, beneficiou-se a si mesma e deixou-nas uma boa herança, mas não podia curar a ferida que lhe ia encurtando os dias. O preceito mais alto que podia dar ao seu povo, enganando, era este: viver cada dia como se estivesse na presença e na vista de Cator. Israel rejeitou Deus como Senhor. Que remédio perigoso para combater uma moléstia moral de um povo! Não era necessário ser profeta para predizer o trágico fim de uma nação em tais condições. E ao lado dessas grandes nações, Egito, Grécia e Roma, o povo hebreu escrevia sua história com letras de sangue. Abraão armava tendas na Mesopotâmia, durante o tempo em que o Egito se achava no esplendor de sua glória. Lançava os fundamentos da grande nação. Por último, Tito ataca Jerusalém, humilhando-a. Roma acaba de atingir então o apogeu da sua força. Por várias vezes, o povo eleito teve de experimentar amarguras em consequência de seus pecados. Por várias vezes aproximou-se de Deus arrependido e com lágrimas, e por vezes afastou-se, voltando-lhe o rosto e ultrajando, deixando-se de engodar pelo grosseiro pecado da idolatria. Vencido afinal, esmagado e subjugado, precisou Israel o desfecho de sua tragédia, sendo espalhado pelos 4 cantos de uma terra. Uma oração para a nação brasileira. Pai querido, que possamos tê-lo sempre como Senhor da nossa nação. Ajude-nos a buscar mais e mais a sua face. Ajude-nos a valorizar a liberdade que temos de culto e expressão de fé. Como cristãos, ajude-nos a escolher governantes que apoiam esta liberdade. Ilumina nosso povo do Brasil para votar em quem é favorável e defende os valores cristãos. Pai, liberta aqueles por falta de conhecer a verdade, votam e apoiam o aborto, a liberação de drogas e ameaçam a liberdade de culto. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a tua bênção sobre o Brasil.